Agora eu vi mesmo. Agora o tema é em quem confiar? Em Essa mais uma imagem imagem aí- sem definição do Marcelo. Não, mas essa imagem aí, mesmo se ela tivesse muita definição, não ia ser muito melhor do que isso, não. Eu só não sei se a galera molecote que estiver vendo isso aí vai saber do que se trata, né? Eu sei. O Dark Pix aí também sabe. É o pessoal mais idoso, né? O pessoal que já tá tendo idoso. que. O pessoal que já tá tendo que fazer orçamento de plano funerário. Eu tenho seguro, eu tenho seguro. Pra não arear. Eu também tenho seguro. Mas o meu é do trabalho. Se eu sair do trabalho, eu vou ter que. Eu não, eu tenho particular. Eu vou ter que comprar um jazigo. Isso aí é o Roger Rabbit, do filme Uma Cilada para Roger Rabbit. E eu não sabia, baseado num livro, você sabia disso? Eu pensei que era uma HQ. Então, é baseado num livro, cara. E eu tenho a impressão de que não deve ser a mesma coisa no livro. Porque ele descreve um personagem de desenho, né? Perde o impacto, sei lá, né? você perde o impacto visual. O Roger Rabbit, Uma Cilada para Roger Rabbit, pra quem não lembra, Roger Rabbit, parece personagem da Marvel, Roger Rabbit. É um filme, esse é o personagem principal da história, e é uma versão fantasiosa de Los Angeles, na era de ouro dos desenhos e tal, como se fosse nos anos 50 ali. Cara, quando eu era bem novo, eu achava que esse filme é pornô. Olha, deixa eu te falar. Se você pesquisar Jessica Rabbit na internet sem um filtro aí, você não vai estar tão longe, não. Vai ver o que você tava achando que era. Você vai ver, exatamente. E aí, o que acontece? Ela não é uma coelha, ela é uma humana, né? Meu pai não deixava ver por causa da coelha. Ela não era coelha, ela era humana. Ela era casada com um coelho. E aí essa é outra discussão que seu pai talvez não quisesse ter com você. Mas o filme é basicamente o Roger Rabbit é um personagem, essa Los Angeles dos anos 50 e 60 é uma Los Angeles fictícia em que existe um pedaço da cidade em que vivem os desenhos que trabalham nos desenhos. Então é como se eles fossem atores que existissem no mundo real. Então o Roger Rabbit ele faz um desenho com um bebê, e é muito bom que quando esse bebê não tá interpretando, ele é um adulto, então ele muda de voz, ele fuma um charutão e tal. E aí acontece uma história que o Roger Rabbit é acusado de suspeito de ter matado uma pessoa. E aí esse pedaço da cidade especificamente tem um juiz que é o Judge Doom, porque é bem pouco sutil, que quer condenar ele à morte. E a morte, no caso, como eles são todos desenhos, é tipo botar eles numa parada como se fosse um solvente. Um solvente, né? E aí tem até uma cena, aquela cena é traumatizante pra criança, que ele bota um sapato, né? Um sapato de desenho pra derreter na parada, e é uma cena horrorosa. Enfim, tem todo um rolê. O Roger Rabbit é casado com a Jessica Rabbit, que é uma personagem de desenho também, humanoide, que é uma gostosona lá, uma ruiva gostosona. E aí ela contrata um detetive humano para investigar a história, para tentar ajudar o Roger Rabbit a identificar quem é o verdadeiro assassino e inocentar ele, porque senão ele vai ser condenado à morte. O filme é bem interessante, o filme é muito bom. É um filme noir, que é aquele gênero de investigação policial, mas com esse twist de histórias, de desenhos e tal. Mas o que é interessante? Por que eu botei essa imagem para ilustrar esse tópico? O Roger Rabbit, uma das características dele como personagem é justamente ele ser muito... ele confiar demais. Ele tem muita facilidade em confiar nas pessoas. Ele não suspeita de nada, ele não desconfia de nada. Né? Tanto é que ele é casado com a Jessica Rabbit, que é um personagem que o tempo inteiro é descrito como um personagem que consegue as coisas seduzindo os homens. E ele é casado com ela. E ela ama ele. Ela seduz, mas ela não faz nada, e ela ama ele. E eles são um casal e tal. Mas é 100% o estereótipo do personagem do caralho, o bicho casado, claramente corno, e tipo, não tem uma desconfiança. Por que eu tô falando isso? Assim como eu falei sobre as pessoas, quando você tá narrando, e as pessoas cometem as decisões erradas, então, o coelho é corno? Não, o coelho não é corno. Você imaginaria que é. Mas a mulher dele ama ele e não trai. E o coelho não tem chifres, né? Hã? O coelho não tem chifres. Coelho não tem chifres, tem isso também. Mas o que eu tava falando quando a gente falou sobre as escolhas erradas que os personagens fazem, uma das escolhas que eu gosto de trabalhar é justamente sobre em quem são os personagens confiáveis e não confiáveis da história. Eu já falei aqui algumas vezes, como rotineiramente, durante as aventuras, as pessoas... vocês conhecem um cara, vocês conversam com o cara faz uma oferta de acordo com vocês de emprego, o cara fala que vai pagar para fazer alguma coisa, etc.
Vocês vão lá, vocês conversam com ele, vocês fazem um acordo, aperta na mão, beleza, temos um acordo e tudo mais, e depois vocês são traídos. Aí os caras ficam, porra, como é que o cara traiu a gente, não sei o que e tal. Cara, ele traiu vocês porque ele não era uma pessoa confiável, Não ele era um era Jessica criminoso e Rabbit. você... ele era um criminoso. Tipo assim, as pessoas caem em estelionatos no mundo real o tempo todo. Vocês caíram em estelionato no mundo fantasioso. Acontece. E aí as pessoas ficam extremamente desconfiadas. E aí eles falam, agora eu quero fazer teste de intuição em todas as interações. Beleza, vocês vão fazendo teste. E isso dura 2 sessões. E na terceira sessão eles param de fazer isso. E aí eu vou lá e engano ele de novo. Entendeu? E aí, eu faço isso, e eu acho muito engraçado, porque eu acho isso muito fácil de fazer. Entendeu? E a coisa mais engraçada do que isso é quando as pessoas escolhem errado em quem elas não vão confiar. E eu normalmente trabalho com isso também, que é, depois de enganar eles com um NPC, eu coloco um NPC extremamente confiável, extremamente leal, que tá disposto a ajudar, que vai ajudar muito eles se eles toparem. Mas eles estão tão traumatizados, magoados e machucados que eles não confiam no cara ou na mulher. E aí eles perdem um aliado fudido. E aí, quando eles descobrem que era um aliado, eles falam, caralho, a gente não pode confiar em ninguém, a gente não pode não confiar em ninguém. Eu falei, isso é inspirado no mundo real. É simples. Então, assim, essa é uma escolha que é muito fácil de você trabalhar como narrador, que é os momentos, e eu literalmente anoto quando tem uma interação com um NPC novo, e ele fala algumas coisas e as pessoas acreditam, e as pessoas concordam, e as pessoas fazem tratados e tal, e acordos, eu simplesmente anoto pra mim assim, ó, não fizeram teste de intuição. Por quê? Porque lá na frente, quando esse cara traía, eu não quero ninguém falando, porra, mas o cara enganou a gente como? Falei, ele mentiu pra vocês o tempo todo. A gente não percebeu? Não. Por que a gente não percebeu? Vocês têm uma habilidade na ficha que permite vocês testarem isso, se tem alguma coisa estranha. Vocês não usaram. É simples. Entendeu? Então, assim, esse aspecto é um aspecto muito fácil. Você colocar os seus personagens numa situação em que eles podem errar na hora de criar aliados ou criar inimizades é um aspecto muito poderoso. E isso te dá espaço narrativo muito grande. A gente não confiou na pessoa que a gente deveria ter confiado. Vocês perderam um aliado que seria fundamental numa situação específica. A gente confiou em alguém que a gente não deveria ter confiado. Parabéns, vocês foram enviados para a morte certa. Vocês foram enganados por um cara que resolveu roubar vocês. Vocês serão trapaceados ou traídos em algum momento da aventura. Essa é uma escolha que eles podem fazer o tempo todo. Entendeu? Levanta a dúvida, eu sempre devo permitir o teste de intuição, se fosse eles nunca vão ser enganados. Sempre deve permitir o teste de intuição. Eu sempre permito o teste de intuição. Vai por mim. Eu não ofereço, mas vai por mim. Às vezes eles não passam. E esse é um ponto importante. Fazer o teste secreto aí também isso que eu ia falar, esse é um ponto importante. Eu não trapaceio. Mas eu faço o teste secreto. Algumas das perícias, isso é uma coisa que eu já defendi algumas vezes no D&D. Algumas das perícias, eu acho que elas devem ser feitas secretas. E em vários momentos-chave, eu peço que sejam. Um exemplo crítico, furtividade. A menos que você cometa um erro muito crasso quando você está tentando ser furtivo, tipo, se você tirar um no dado, eu vou falar que você saiu esbarrando em panelas para você entender que você cometeu um erro, porque aí realmente não tem como você não perceber. Mas se você tiver uma falha por pouco, você não tem... Concorda comigo que você não tem como saber se você está sendo muito furtivo ou pouco furtivo? Você está sendo tão furtivo quanto você consegue? Esse é o ponto. Então, várias das skills eu falo, esse teste é secreto. Eu não trapaceio. Se eles passam no teste, eu falo, eu dou o resultado de acordo com o resultado que eles tiveram positivo. Mas eu faço o teste porque eu não quero também o metagame. Eu não quero o cara tirando um resultado alto no dado e ele não passando porque o meu NPC tirou um resultado mais alto que o dele e ele depois falar, mas eu tirei um resultado alto. Não. Você conversou com ele, faz o teste, fiz o teste. Você não nota nada de estranho no que ele tá falando. Ele parece uma pessoa crível nesse momento. Isso quer dizer que você passou e ele é confiável, ou isso quer dizer que você falhou e ele não era. De qualquer maneira, você não vai ter como saber. Assim como no mundo real. Depois dessa frase de impacto do Salada, é até difícil de continuar. Só que sim, encaixa, cara, em alguns dos nossos papos de mestre antigos sobre terror. E eu não vou nem falar qual, porque nós já falamos isso demais. Para você deixar uma pessoa apreensiva, você tira dela a noção de conhecimento.
você tira dela informação. Então, as 5 perguntinhas do Marcelo Salada, se você tirar uma delas, a pessoa já fica... Oh, peraí, como assim? Eu não sei o quem, o como, onde, o quando e o porquê. Eu não sei o quando. Opa, eu não sei o onde. Tá incompleto. Eu fico assim. Você tira 2, você tira 3. Você vai deixando a pessoa perdida. Ela não tem certeza do que faz. Quando você deixa ela numa situação em que ela não pode confiar em alguém, significa que o que ela faz pode ser ignorado por alguém ou pode ser usado por alguém. E se você está fazendo a história a um ponto que a pessoa se preocupa em ter confiança ou não, significa que suas ações, se retornarem contra elas, contra os personagens, pode ser uma coisa mais grave. Então, isso acaba se tornando um problema. E, sem saber quem é um aliado ou quem é o inimigo, o erro está posto. É só você aguardar. E eu já tenho histórias 1000 sobre isso daí. Né? Aliados, gente traindo aliado, achando que o aliado era inimigo, gente levando o inimigo pra casa, né? Vamos falar assim. O Dark Pix aqui falou do negócio que eu vou tocar nesse assunto. Mas eu já narrei história em que o NPC acompanhou o grupo. Ele era tipo o tutor desse grupo. E foram 2, 3 anos de história, tá? E esse NPC era o vilão. Então, assim, dá pra fazer muita coisa. Aí, sobre o Dark Pix aqui, até onde eu posso abusar das traições na mesa? Eu respondi no chat aqui que eu prefiro várias pequenas traições, Do que uma poucas grave, grandes né? traições. Poucas grandes traições. Eu dificilmente uso mais de 2 por arco, a menos que seja um arco muito específico sobre isso. Então, por exemplo, agora na Corte do Fim do Mundo, que eu tô narrando a campanha atual, é uma campanha que se passa numa região muito influenciada por fadas, pelo universo feérico. E fadas são notoriamente advogadinhas sobrenaturais. Então, assim, elas vão trabalhar na base do migué ali, da filigrana do acordo feito, da palavra jogada, a historinha do... Ah, desculpa, posso ter seu nome? Né? E aí o cara fala o nome e ele perde o nome. Então, essas coisas, então, assim, nessa campanha eu tô trabalhando um pouco mais com essa dinâmica, em que todo mundo é meio arteiro, meio trapaceiro. Mas eu prefiro trabalhar eu não trabalho com mais do que 2, 3 traições, assim, por arco, no sentido de mentiras e tal. E às vezes eu deixo um arco sem justamente para as pessoas relaxarem um pouco, ficarem confortáveis, né? Acharem que agora tá tudo Pra dar bem. mais impacto na próxima. É isso. E aí você vem e faz o cara atirar na cabeça do outro sem querer, passando em cima do quebra-mola. Cara, faça o que for melhor pra narrativa. Mas considere ser melhor pra narrativa considerando o divertimento dos jogadores, tá? Porque, nossa, eu quero fazer a história do século aqui. Só que você vai perder 3 amigos, tá? 4 amigos. Então, às vezes não é a melhor opção, não. Eu já permiti uma grande traição. O personagem do jogador traiu o grupo inteiro e deu um TPK geral. Tem um dos jogadores que nunca mais jogou RPG por causa disso. Então, assim, é brabo, tá? Então, vê certinho, porque tem jogador que leva pro pessoal, tem jogador que não vai aceitar, tem jogador que vai desanimar. Então, existem esses problemas aí. Agora, se tá dentro da história, cara, e se faz parte do contexto, você tem segurança, que não é pessoal, você não vai voltar os jogadores contra jogador, você não vai causar disruptura, usa. Mas não faça uma campanha baseada nisso, a não ser que seja Game of Thrones. Tem um sistema de RPG Game of Thrones aí. Vou até ver se tem aí na Amazon, você pode comprar pelo nosso link, tá? Que é basicamente isso, cara. É traição em cima de traição e faz parte.
Porque é a premissa. Vampiro à máscara. Faz parte, cara. Ai, fulano me passou a perna. Cara, você foi jogar Vampiro à máscara e tá reclamando que o toreador te passou a perna. Tem dó, né? Então, assim... O Rávidos. É o Rávidos. Ah, ele me atacou pelas costas. Ah, o que falar pra uma pessoa dessa? Mas use com parcimônia aí. Vamos seguir, Marcelo? É. Ah, Bora. tem mais? Tem mais? Ó, vou apertar aí. Não, é só que você falou, é muito comum acho que foi o MH que falou, o Ladino, né? Foi ele que falou? Super confiável, né? Ladino sem NPC é sempre confiável. Eu gosto de quebrar justamente esse estereótipo. Do Ladino realmente ser confiável e o Paladino é que trai a galera. Paladinos traidores merecem uma atenção especial.